Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor. Então vamos começar a nossa terceira aula de física, certo? Para a turma da primeira série do ensino médio, tá? E hoje nós vamos começar falando aqui sobre a cinemática, né? Vamos fazer uma introdução à cinemática, alguns conceitos iniciais para que a gente consiga estudar os movimentos, que é o objetivo no fim da cinemática, tá bom? Então acompanha comigo aqui, ó. Bom, a gente já sabe então que a cinemática é o estudo do movimento, tá? É a área da física que vai estudar o movimento e as suas consequências. Beleza, a gente vai estudar ali mais para frente a velocidade, a aceleração, movimento uniformemente variado. Beleza. Mas nós precisamos ter ciência e saber todos esses 5 conceitos aqui, que eles vão ser fundamentais, tá? Para que você consiga, de fato, entender e caracterizar os dois movimentos que nós vamos estudar mais para frente, tá? Então, o que a gente precisa saber para estudar os movimentos? Eu preciso conhecer o conceito de trajetória, posição, referencial, distância percorrida e deslocamento, tá? Talvez alguma dessas aqui você já conheça, né? Você já de cara você já conhece, mas tem algumas que não têm um conceito tão intuitivo assim. Por exemplo, esse daqui, ó, o referencial. Né? Quando a gente fala de referencial, nós estamos falando de referência, tá? Referencial tem a ver com referência. Então vamos supor, não é? Que você saia da sua casa e vá caminhando até a escola, né? Vamos desenhar aqui então a sua casa e aqui nós vamos desenhar a escola. Vou colocar como se fosse um castelinho aqui, né? E aqui é a escola. Beleza, professor? Então vamos dizer que você está aqui, ó, nessa posição, tá? Entre a escola e a sua casa. Eu te pergunto, com relação à casa, você está perto ou longe da escola? O que você acha? Com relação à casa, você está perto ou longe da escola? Né? Com relação à casa, você está longe da escola, né? Porque você está mais perto de casa do que está perto da escola. Agora, se a gente colocasse a referência na escola, né? Com relação à escola, você está mais perto ou mais longe da escola? Estou mais perto, porque cada vez que eu vou andando aqui, eu estou chegando mais perto e estou me afastando da minha casa, né? Então, o referencial é a referência da sua trajetória, a referência de onde você está. Tá legal? Então, sempre que você for se movimentar, nós temos que perguntar em relação a quem, tá bom? É a mesma coisa quando você está andando dentro de um carro. Imagina que você está fazendo uma viagem, né? Você está viajando dentro do carro, aí você pode perceber, se você olha para a pista e fala, mas eu estou olhando para a pista e parece que a pista que está andando, eu estou parada. Parece que a pista está andando embaixo do carro e eu estou parado, né? Por quê? Você está olhando em relação a você, né? Em relação a você e o carro parados ali, em relação ao carro, a pista parece parada. Mas se você olhar, por exemplo, em relação a uma árvore que está ali do lado de fora, você está o quê? Se movimentando. Então, olhar para o movimento, né? Olhar para o movimento e entender o movimento depende de quem quer referência, né? Pode ser que para um você esteja parado, pode ser que para outro que você esteja andando, né? Se você olha para uma pessoa fora do carro, para você dentro do carro, a pessoa está andando, né? A pessoa que está andando. Só que a pessoa que está do lado de fora, para ela olha você e vai pensar, olha, ele está andando. Né? Porque para ela, a pessoa está parada, mas para a pessoa que está no carro, ela está andando. Então, é uma questão de referencial. Você tem que estabelecer o que é referência básico para você, tá? Isso aqui nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas vai permear o nosso estudo aqui. Então, vamos conhecer os conceitos dessas 5 palavrinhas aqui agora, então. Vem comigo, ó. Vamos falar então sobre referencial, trajetória e posição. O que é trajetória? Né? Trajetória é o caminho descrito pelo móvel. Na cinemática, nós vamos chamar o que está se movendo de móvel. Tá? Então, quando eu falo em trajetória, né, então é como se você tivesse aqui, ó, 2 pontos, né, a sua casa e a escola, vou imaginar, e você pegue 3 caminhos diferentes, né? Trajetória 1, a trajetória 2 e a trajetória 3.
tá? Então você pegou 3 caminhos diferentes, você pegou 3 trajetórias diferentes. Tá? Então você pode falar que trajetória, entre aspas, né? A mesma coisa que o caminho que você toma. Tá legal? Ah, eu vou por aquela rua ali. Não, vou por aquela outra. Não, vou por uma terceira rua. Né? Onde os caminhos que você toma diferentes são as suas diferentes trajetórias. Beleza? Então a trajetória ela vai ter um início e vai ter um fim. Tá bom? Ou então, ela pode ser uma trajetória, eu poderia traçar uma. Vamos pensar em outra situação, né? Numa mesma rua. Numa rua você tem aqui onde a rua começa e onde a rua termina, né? Então você pode aqui descrever vários movimentos em cima dessa trajetória aqui, ó. Tá? Se você fosse dividindo a trajetória em várias posições diferentes, você ia ver isso, tá? Então o conceito de posição está aqui para isso, ó. Posição está associada ao lugar que você se encontra, né? O lugar onde se encontra o corpo num dado instante de tempo. Então se você está indo da casa para a escola pela trajetória número 1, uma hora você passa por aqui, ó. Então você se encontra na posição P1, por exemplo. Aí outra hora você está aqui, ó, na posição P2. Outra hora você já está aqui, ó, na posição P3, né? E você andou e chegou na escola. Chegou na posição da escola, P4 aqui, ó. Tá? Então aqui é como se você estivesse fazendo marcações ao longo do seu caminho. Outro exemplo que eu posso dar de posição numa trajetória é quando você está viajando numa BR, né? E lá na BR, dependendo de alguns e alguns quilômetros, você tem uma plaquinha azul, né? Ela indica assim, quilômetro 160 da rodovia. Aí tá lá, BR 153, quilômetro 160. Isso aqui, ó, tá marcando o quê? A posição na trajetória. Qual que é a trajetória? A BR 153, né? A rodovia. E ele marca o quem? Posições. Né? Então aqui agora no nosso estudo da cinemática, do movimento, ele interessa saber aonde que ele está dentro de uma trajetória. Né? Então o lugar que ele está na trajetória eu chamo de posição. Né? O lugar que ele se encontra no caminho, aqui em física, agora eu vou chamar de posição. E o caminho que ele toma nós vamos chamar de trajetória. Tá? E o referencial ele vai servir para ver o quê? Quem está se movimentando, né? Assim como eu já falei ali atrás, para ver quem se movimenta, se ele vai para frente, para trás em relação a quem. Tá bom? Beleza? Então, com esses dois conceitos entendidos aqui, vamos para esses dois últimos conceitos aqui que são bem simples também, ó. Deslocamento e distância percorrida. São conceitos parecem iguais, mas não são, né? Observa aqui, ó. Quando eu falo, vamos pegar o mais simples primeiro. Distância percorrida é a medida de toda a trajetória descrita por um móvel. Em outras palavras, né? Se você sai daqui, ó, da sua casa e vai direto para a escola, tá? Vou colocar aqui escola, tá? Então aí você vai contando quantos metros você andou aqui, ó, nesse caminho. Você pegou, virou numa rua, foi em outra, foi em outra, foi em outra. Eu andei tantos metros. Então eu fiz o quê? Eu andei 10 quilômetros, 20 quilômetros, isso é a distância percorrida. É você efetivamente somar cada um dos passos que você deu aqui, ó, medir quantos passos você deu, por exemplo, e ver quantos metros que isso deu. Isso é a distância percorrida, tá bom? É você somar o quanto que você andou ao longo de uma trajetória. Agora, o deslocamento, né, ele é diferente. Para o deslocamento, a gente vai usar aqui a letra S, tá? Vou usar a letra S. Então, o deslocamento é a diferença entre a posição inicial e a posição final em linha reta. Então, quando eu falo deslocamento, não importa se a trajetória que você tomou, ela vai lá na frente, volta, dá uma curva, volta e você chega aqui. Se você saiu nessa outra trajetória, veio aqui, subiu, desceu, foi para lá, para cá e chegou nesse ponto. Não importa. O deslocamento, ele é simplesmente a diferença entre a posição do fim, né? Vamos colocar aqui, ó, a posição final e a posição inicial, tá? Como a gente usa a letra S para o deslocamento, eu vou colocar aqui, ó. Quando eu colocar S inicial, é a posição inicial. E o S final é a posição final, tá?
é como se fosse, né? Vamos imaginar uma situação aqui, ó. Você sabe que quando você viaja de carro, você não vai em linha reta, não é verdade? Vamos supor que você abasteceu aqui, ó, numa rodovia e você estava aqui no quilômetro 200 dela, tá? Você foi e andou mais, né? Fez mais um trecho da sua viagem e você foi e estava observando que estava passando os quilômetros e passou pela posição 500 aqui, ó, pelo quilômetro 500 da rodovia. Qual foi o seu deslocamento daqui até aqui, né? Se você veio daqui até aqui, não importa o caminho que você fez, se ele foi sinuoso, tortuoso, reto, não importa. Quando você quer saber o deslocamento, aí eu vou chamar aqui o deslocamento de ΔS, né? Quando eu quero saber o deslocamento, basta eu fazer o quê? O deslocamento é a posição final menos a posição inicial, tá? É a diferença entre a posição final e a posição inicial. Então, como é que ficaria nesse exemplo que eu dei? Qual que é a posição final que ele parou? Aqui é o fim, né? Na posição 500 quilômetros. Então, aqui, ó, 500, que é a posição, menos a posição do início que ele partiu, no começo, onde ele começou a observar, que é a posição 200. Então, o deslocamento dele aqui, ó, foi de 300 quilômetros. Isso quer dizer que ele andou 300 quilômetros? Não. Significa dizer que a diferença entre o início e o fim é de 300 quilômetros. Mas não necessariamente ele andou apenas 300 quilômetros, né? Esse deslocamento é essa distância aqui, ó, que eu estou marcando em linha reta, tá? Por isso eu coloquei na definição ali, ó, que o deslocamento é a distância em linha reta, tá? Tranquilos? Então, no nosso exemplo aqui colorido, ele fica aqui, ó. Eu peguei a trajetória 1, distância percorrida maior, porque, ó, esse caminho é maior do que o caminho vermelho, tá vendo? Então, esse aqui tem uma distância percorrida maior do que o vermelho. Só que, como eles saem do mesmo ponto e chegam no mesmo ponto, o deslocamento deles é o mesmo, tá? Então, só para você perceber que não necessariamente o deslocamento é a mesma coisa que a distância percorrida. Tá bom? Então, em resumo, quando você fala em distância percorrida, você soma tudo que você andou, todas as partes que você andou, né? Todas as distâncias que você andou. Agora, quando você fala em deslocamento, você só precisa saber qual era a posição que você tinha no início do movimento, movimentou. Qual é a posição que você tem no final, né? É isso que importa para o deslocamento, o início e o fim. Perfeito, turma? Tá? Então vamos aplicar isso tudo que a gente viu aqui agora num exemplo para que fique bem mais fácil e simples a gente entender, tá? Observa comigo, ó. Um móvel parte de um ponto A sobre uma trajetória e vai até a posição B e em seguida retorna para C, né? Tá aqui, mas é a posição C. Observa a figura e responde o que se pede. Então, ó, olhando o desenho, essa é a nossa posição A. Ele sai daqui. Ele vai até a posição B e depois ele volta para a posição C, tá? Então aqui, ó, posição A, B e C. E aqui está orientado, né? Ó. Então aqui o referencial dele, ó, tá vendo a importância? O referencial do zero é aqui. Então 0, 20, 40, 60, 80 quilômetros e vai crescendo. E para trás aqui, ó, menos 20, menos 40, menos 50, menos 60 e por aí vai. Agora vamos responder as perguntas. Na letra A, qual a distância percorrida de A até B? Qual é a distância percorrida, pessoal, daqui até chegar aqui, né? Bom, o que a gente tem que fazer? Quando eu falo distância percorrida, eu vou pegar a trajetória e vou contar quantos quilômetros que ele andou. Você concorda comigo que daqui até aqui ele andou 20 quilômetros? Né? Cada espacinho desse aqui, ó, corresponde a 20 quilômetros. Então ele andou 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20. 5 vezes. Então daqui para cá, ó, respondendo a letra A distância percorrida é 20 km que ele andou até o zero, mais 80 km que ele andou até o B aqui, ó, tá? Então a distância percorrida no caso número 1 é 100 km. Tranquilo, né? Então, a distância percorrida, eu só contei quantos espacinhos ele andou, do A para o B. Show.
Agora vamos calcular aqui, ó, B. Qual o deslocamento efetuado pelo carro de A até B? Então, para eu saber isso, eu preciso primeiro saber qual que é a posição final, qual é a posição inicial. Acompanha comigo aqui, ó. Qual que é a posição final? Onde que ele parou? Em qual marca da trajetória que ele parou? Ó, ele parou no B. E o B tinha uma marcação de quantos quilômetros? 80. Então, eu venho aqui e escrevo, ó, posição final é igual a 80 quilômetros. E a posição inicial é onde ele começou o movimento. Ele começou o movimento no menos 20 quilômetros. Então, posso aqui, ó, posição inicial igual a menos 20 quilômetros. Então, no final aqui, ó, nós vamos ter deslocamento é igual a posição final menos a posição inicial. Quanto que é a posição final dele? 80. Menos. Qual é a posição inicial dele? Menos 20. Então, coloco menos 20. Tá? Menos vezes menos fica mais. Então, 80 mais 20. Isso aqui é igual a quanto? 100 quilômetros. Tá? Ué, professor, mas você falou que a distância percorrida não é a mesma coisa que o deslocamento, mas nesse caso eles foram iguais? Sim, porque ele está em linha reta, né? E ele só foi, tá bom? Como está em linha reta nesse caso, pode ser igual? Pode. Vai sempre ser igual? Não, tá? Não vai. Observa aqui agora para você ver, ó. Olha a letra C. Qual a distância total? Ou seja, qual é, ó, distância total também é o outro nome para quê? Para distância percorrida. São sinônimos, tá? Estou falando da mesma coisa aqui. Então, qual a distância percorrida total pelo carro desde o instante T1, desde quando ele estava no ponto A, até o instante T3, quando ele está no ponto C? Então, ele sai daqui, do A, vai até o B e dá uma meia volta e vai até o ponto C. Quanto que ele andou nisso? Vamos contar quantas vezes que ele andou? Ó. Então, ele andou daqui para cá 20 quilômetros, daqui para cá mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80, mais 20, 100, mais 20, 120 e mais 20 para cá, 140. Né? Então, na letra C, podemos afirmar com certeza que ele andou 140 quilômetros. Você concorda comigo? Né? Vamos de novo, ó. Daqui para cá ele andou 20. Mais 20, 40. Mais 20, 60. Mais 20, 80. Daqui para cá mais 20, 100. Agora ele está voltando. Daqui para cá de novo tem mais 20, 120. Mais 20, 140. Isso é a distância percorrida. Eu somei todo o espaço que ele andou em ir e voltar. Agora na letra D, ele pergunta qual o deslocamento percorrido pelo carro desde o instante 1 até o instante T3 na posição C, ou seja, qual é o deslocamento dele do ponto A até o ponto C, né? Então, para a gente fazer isso, eu preciso saber qual é a posição final dele. A posição final dele é no ponto C, que vale quantos quilômetros? 40. 40 quilômetros. Qual é a posição inicial dele? Tá? A posição inicial dele onde ele começou. Ele começou aqui no menos 20 quilômetros. Tá? Então a posição inicial é menos 20. Então qual que é o deslocamento que ele teve? É a posição final menos a posição inicial. Tá? Então a posição final é 40. E a posição inicial é menos 20. Então aqui fica menos vezes menos, mais 40 mais 20. Isso aqui é igual a 60 quilômetros. Tá? 60 quilômetros. Tá vendo? Ó, aqui agora foram diferentes. A distância percorrida é diferente do deslocamento. Por quê? Ele foi e voltou. Né? Para o deslocamento, não importa se ele foi lá na frente, fez alguma coisa, deu 10 voltas e voltou para o ponto C. Para o deslocamento, só importa onde ele começou e onde ele terminou. Beleza? Enquanto que para a distância percorrida, não. Importa todas as voltas que ele deu, se ele foi para frente, para trás, importa tudo. Então, eu somo tudo que ele andou até chegar
aqui no ponto C. Tá? Então, essa é a grande diferença, tá? Entre distância percorrida e deslocamento. Então, aqui com essa questão a gente consegue trabalhar todos os conceitos, né? A trajetória orientada, eu coloco as posições da trajetória, estou te falando o que é trajetória, o que é posição, né? Aqui eu já te mostro também o conceito de referencial. Então, tá tudo trabalhado aqui, tá certo? Então, caso você não tenha entendido essa questão aqui, volte, reveja o vídeo que você vai pegar direitinho, tá? Então a gente encerra por aqui a nossa aula, pessoal, de introdução à cinemática, com esses conceitos iniciais. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? E agora eu deixo as atividades para vocês fazerem baseadas só nisso aqui que eu falei, tá? Então, bem simples, bem tranquilas, eu aguardo o contato de vocês, mandando a foto ou qualquer dúvida, tá bom? Uma boa semana, fica com Deus, um grande abraço.